E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesta leitura, nós vemos algumas verdades intrínsecas. E uma primeira verdade que nós vemos é que um grande avivamento espiritual começa através de um quebrantamento individual. Deus propôs o povo se reunir em sua casa, na casa dele, para clamar, para orar. Mas Deus deixou bem claro nesta leitura que fazemos, ou que fizemos, que não é apenas o clamor deste lugar que vai mudar as coisas. É importante que clamemos, é importante que busquemos ao Senhor, mas no versículo 14, que nós sempre lemos, o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se reunir num lugar, não é só isso. Levantar um grande clamor, não é só isso. O Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Para se converter, não é só estarmos aqui reunidos. O Senhor está falando de uma constância. O Senhor está falando de uma rotina. O Senhor está falando de um cotidiano. Clamamos aqui, mas e no nosso cotidiano, como nós estamos? E no nosso viver diário, como nós estamos? Estamos com o mesmo espírito de quebrantamento que estamos aqui nesta manhã? O Senhor está nos dizendo que este clamor só será ouvido se a nossa vida diária estiver imbuída de responsabilidade, de arrependimento, de quebrantamento. Aí sim, diz o Senhor, aí eu ouvirei a oração que for feita neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora há pouco, antes aqui deste grande clamor que Deus está propondo, no início do capítulo 7, a Bíblia diz que na inauguração do templo foi uma glória que só, foi uma glória tremenda. Os sacerdotes não conseguiram nem ministrar direito, porque a glória do Senhor tomou o templo, e é isto que Ele quer fazer nos nossos dias, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, independente de como está o mundo lá fora. Mas quando o povo quebrantado, quando o povo convertido, quando o povo arrependido se reúne para clamar ao Senhor e para adorar a Deus, Deus manifesta a sua glória de forma tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então dá uma recomendação para Salomão, no versículo 17, o Senhor diz assim: quanto a ti, de forma específica, de forma pontual, de forma pessoal, é como se Deus estivesse dizendo para Salomão: Salomão, eu vou te dar os 3 segredos que vão alavancar seu ministério. 3 segredos que vão fazer o seu reinado ser próspero. O primeiro segredo: anda na minha presença, de acordo com o referencial que você recebeu. Esse foi o primeiro segredo que Deus disse para Salomão. E eu me lembrei, quando eu estava meditando nessa palavra, das palavras que o nosso pastor falou agora há pouco. Que na Assembleia de Deus já é tradição nós nos consagrarmos, nós fazermos campanhas de consagração, de jejum, de oração entre as irmãs. E isso também precisa ser uma prática entre os obreiros, entre a liderança da casa do Senhor. Isso precisa ser uma prática constante. Nós possuímos referenciais lá atrás. Homens, aleluia, que consagraram as suas vidas para fazer a obra do Senhor, e por isso nós estamos aqui. Então nós temos que dar continuidade a este legado. Nós temos que aprender com aqueles que já trilharam esta carreira e temos que fazer exatamente conforme o modelo. Hebreus capítulo 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, homens que venceram e nos deram o segredo da vitória. E o segredo, a fórmula do sucesso e da vitória e da prosperidade, do crescimento, continua sendo o mesmo. É jejum, é oração, é palavra, é vigilância. Este é o segredo da vitória da igreja. A gente não precisa inovar, não precisa inventar, não precisa fazer isso, fazer aquilo, não. É só orar, é só se quebrantar, é só se arrepender, é só se consagrar, é só jejuar, é só se quebrantar na presença do Senhor. Esse é o segredo do sucesso. E Deus falou para Salomão: anda que nem Davi, o teu pai. É só fazer isso, Salomão. Um segundo segredo do sucesso:
Deus falou para Salomão. Primeiro segredo, anda diante de mim como andou Davi. Segundo segredo, faça conforme tudo que te ordenei. Salomão, você tem intimidade comigo? Eu falo contigo. O meu espírito tem liberdade de trabalhar na tua vida. Então é só você ser sensível à ação espiritual do meu espírito. É só você obedecer conforme tudo que eu tenho transmitido na intimidade contigo. Infelizmente tem muitos crentes que não buscam intimidade com Deus. Porque quando a gente busca intimidade, o Senhor começa a palestrar conosco, o Senhor começa a nos cobrar coisas que Ele não cobra de outras pessoas, e a gente não entende por quê. Porque quem tem intimidade tem mais responsabilidade. Quando você vê um crente sem muita responsabilidade, é sinal de que ele não tem muita intimidade com Deus. Então Deus falou para Salomão: Salomão, segue o modelo, faça a minha vontade de acordo com a intimidade que você tem comigo. E o terceiro segredo, Salomão, guarda os meus estatutos. Mesmo se você não tiver referências do passado, mesmo se você não tiver intimidade do presente, tem um estatuto que nos guia. Tem os meus juízos escritos na minha palavra. Então, Salomão, é só você seguir o que está escrito neste livro. É só você seguir o que diz a minha palavra. Aí você vai ter vitória, aí você vai ter crescimento. Aí não vai faltar varão no reinado. Aleluia. Este é o segredo de Deus. E no próximo versículo, Deus diz assim: mas Salomão, a responsabilidade, ela é individual. Ou seja, se o meu povo se desviar, se o meu povo não seguir os meus estatutos, aí também eu abandono o meu povo, porque eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta você ter uma carteirinha, não adianta você ter a fama de que você é da Assembleia de Deus de Cordovil. Eu sou da Igreja da Palavra, eu sou da Igreja dos Bons Costumes, eu sou da Igreja do Pastor Francisco. Mas se você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso contigo. Ah, mas eu na minha igreja eu ouço palavras poderosas, mas se você não tem compromisso em obedecer a Deus, você pode ouvir a palavra mais poderosa do mundo, mas se você não obedecer, não adianta de nada. É isso que Deus está falando.